Em primeiro lugar, agradecer à QuickGest o convite para estarmos aqui hoje a falar sobre faturação eletrónica. Eu hoje vou falar exclusivamente de faturação eletrónica na administração pública. No entanto, é um tema que toca tanto a administração pública como a empresas privadas, porque principalmente aquelas empresas privadas que têm algum tipo de negócio com a administração pública, numa perspectiva de fornecedores, vão estar também aqui a ser envolvidas sobre o tema que eu vou falar. O meu nome é Miguel Zegre, eu sou o responsável pela unidade de negócio de faturação eletrónica e EDI na Safety. Okay? Portanto, a Safety é o líder de mercado da faturação eletrónica em Portugal. Eu, além de pertencer à Safety, pertenço também a uma organização que é a ESPA, que é a Associação de Fornecedores de Faturação Eletrónica Europeia. Okay? Sou membro da Comissão Executiva da ESPA e também muito das coisas que vos vou falar hoje, eu não gosto muito destas coisas muito comerciais, não é nada meu objetivo fazer nada comercial. Aliás, vocês vão ver os meus slides e acho que só o último é que é um slide comercial, só explicar aqui uma ou duas coisas que nós podemos fazer como é que nós podemos ajudar as empresas a fazer faturação eletrónica. Muito bem, para começar, só aqui 5 slides de enquadramento. Eu tenho aqui um desafio difícil, que é em 30 minutos, que já não são 30, já são 20, falar com 30 slides, portanto vou tentar acelerar. Fazer aqui um bocadinho de enquadramento, porque é que surge a faturação eletrónica. Todos nós sabemos o que é uma fatura, mas obviamente quando estamos a falar do processo de aquisitivo de uma entidade pública, porque aqui estamos a falar sempre de uma perspectiva de fornecimento de bens e serviços à administração pública, normalmente é fácil dividir o processo em 3 áreas e ajuda-nos a perceber bem como é que funciona o processo. Portanto, nós temos uma primeira área, que é a área pré-contratual, tudo aquilo que em Portugal hoje se faz através das plataformas eletrónicas de contratação. Portanto, eu se quero comprar alguma coisa aos fornecedores, tenho que lançar um concurso, receber as propostas, abrir os cadernos de encargos, abrir as propostas, adjudicar, relatórios preliminares. Existem em Portugal hoje 5 ou 6 plataformas eletrónicas de contratação pública. Por acaso a Safety também é uma delas, portanto temos essa vantagem, tanto estamos na parte da parte pré-contratual nesta ferramenta, e temos também depois na parte pós-contratual, que são separadas entre elas por uma coisa muito concreta, que é o contrato. Portanto, há uma parte pré-contratual, obviamente, há uma parte, o contrato, e depois há uma parte pós-contratual. E na parte pós-contratual o que existe é toda a parte mais operacional, encomenda, recebimentos, e depois a fatura. Portanto, a fatura eletrónica surge dentro deste processo, que eu não vou aqui detalhar muito, mas depois vocês ficam com a apresentação e têm lá. Dentro deste processo há uma das etapas que é a parte da faturação eletrónica. Segundo ponto, quem são os atores neste processo da faturação? E aqui não só no Estado, mas também na faturação normal. Obviamente, nós temos sempre os 2 atores mais conhecidos, que é o fornecedor e o comprador, portanto são aqueles que estão lá, mas há aqui uma entidade muito importante e que nos últimos anos tem tido cada vez mais importância, que é a autoridade tributária, portanto a Tax Authority do sítio onde for. Portanto, em Portugal, não sei se vocês se lembram, há uns anos, com a chegada da Troika, implementou-se uma coisa que é o SAFT, a certificação dos softwares. Isto foi uma imposição da autoridade tributária para controlar o fluxo de negócio entre empresas e consumidores. Portanto, saber exatamente o que é que se faturava em Portugal. Portanto, a fatura é exatamente isso. A fatura é um documento que serve para controlar o negócio entre as partes e, acima de tudo, existe por uma questão do IVA. Portanto, porque existe o IVA, a fatura é o documento que serve de base depois à dedução do IVA. Depois, o que é que existe? Uma diretiva europeia. Portanto, tudo isto, nós estamos hoje aqui a falar sobre a faturação eletrónica na administração pública, porque há uns anos uma comissária europeia chegou à conclusão que era praticamente impossível uma empresa, um fornecedor num Estado-membro, vender produtos, bens ou serviços a uma administração pública noutro Estado-membro. E porquê? Porque existiam tantas barreiras a que esse negócio se pudesse concretizar, que de facto não havia o tal livre comércio na União Europeia para esse ponto em concreto. Portanto, dando um exemplo, era difícil a um fornecedor português vender alguma coisa ao Estado espanhol e vice-versa. Um dos principais motivos que foi encontrado tinha a ver com o processo de faturação. Porque cada Estado tinha a sua regra. Eu, para mim, tens que mandar este campo, tens que mandar isto, tens que mandar aquilo. No outro já tinha que ser credenciado, não sei onde. Em Portugal, o software que emite tem que ser do SAFT. E, portanto, o que aconteceu foi, não, vamos acabar com isto, vamos criar aqui uma coisa que chamamos a Diretiva Europeia da Faturação Eletrónica, vamos definir um standard de informação
e todas as administrações públicas de qualquer país da União Europeia são obrigadas a receber. Portanto, eu, fornecedor, estou de acordo com o standard europeu da faturação eletrónica, de acordo com a Diretiva Europeia 55 de 2014, não há nenhuma administração pública de nenhum Estado-membro que se possa recusar a receber aquela minha fatura. Senão, eu posso fazer uma queixa à União Europeia e esse Estado-membro, ou esse organismo, vai ser multado e vai ser penalizado. Okay? Obviamente, isto trouxe aqui um desafio grande, que foi, muito bem, isto é muito bonito, mas então temos agora que definir, temos de definir uma norma, temos de definir que informação é que é importante que todas as administrações públicas possam receber. E aí surgiu a tal norma europeia, a norma 16.931, que no fundo foi um trabalho que foi feito por um grupo de trabalho de toda a Europa, uma coisa que se chama Comitê Europeu de Normalização, do qual eu também fiz parte, e portanto havia outros colegas portugueses e colegas de todos os países, e que durante 3 anos tiveram a discutir o que é que havia de ser uma fatura. Okay? Portanto, podem imaginar que era umas discussões muito interessantes. E pronto, e passado 3 anos conseguiu-se definir o que era uma fatura e tentando, eu não quero entrar muito em detalhes técnicos, vocês depois podem pesquisar na internet, estes conceitos estão aqui, e vão encontrar um vídeo muito bom na União Europeia que explica isto facilmente e muito melhor que eu, de certeza. Só vos quero dar aqui uma ideia. Portanto, o que é que se fez? Dividiu-se a fatura eletrónica em 3 componentes. Temos o primeiro componente, que é o componente que nós chamamos de componente core. É aquela informação que toda a gente tem que receber. Okay? Portanto, há um conjunto de campos, 20, 30, 40, 50, não interessa agora estar aqui a detalhar, mas há um conjunto de campos que todas as administrações públicas se obrigam a receber. E, portanto, essa informação toda a gente tem que trocar quando se está a fazer faturas eletrónicas à administração pública. Depois começaram a existir as realidades específicas de cada organismo, ou de cada setor, ou de cada país. Okay? Então, o que é que se fez? Criou-se duas coisas adicionais. Criou-se uma coisa que nós batizámos o CIUS, que na prática é o Core Invoice Usage Specification, que é um determinado organismo de um determinado país pode dizer que faz uma implementação total dos campos da norma, porque é obrigatório fazer com o Core, mas há determinados campos que só admite determinados valores. Exemplo, meios de pagamento. Okay, a norma prevê um campo com meios de pagamento, que tem todos os meios de pagamentos que possam imaginar. SEPA, cheques, débito direto, tudo. Há um determinado organismo que diz assim, não, eu só trabalho com transferências bancárias. Então o que é que faz? Criou este CIUS, e este CIUS publica para toda a comunidade que quer fazer faturas eletrónicas, de acordo com a Diretiva Europeia, para este organismo, que escusa de enviar outra coisa naquele campo, porque se enviar, a fatura não vai ser aceita, não vai ser processada. Portanto, apesar da estrutura da fatura estar correta, os dados que estão dentro da fatura não estão de acordo com os dados que a entidade está à espera de receber. Pronto, já começam a ver que, apesar do objetivo ter sido simplificar este processo, obviamente há aqui algumas coisas que depois trazem aqui mais alguma complexidade. Pronto, este do CIUS é um. O segundo que traz complexidade é a questão das extensões. O que é que são extensões? Extensões são... Portanto, nós temos o core e, além do core, podemos ter mais alguma informação relevante para o processamento de uma fatura, quer seja por questões de país, nacional, exemplo, número de compromisso em Portugal, é um campo obrigatório para eu mandar uma fatura à administração pública. Se não existir no core, tem que haver uma extensão para Portugal que inclua o número de compromisso. Okay? Outro exemplo, faturas de telecomunicações ou faturas da EDP, que é um dos exemplos que eu tenho aqui. As faturas da EDP, todos os organismos que recebem faturas da EDP têm que receber uma coisa que é o código do ponto de entrega. É uma coisa que não está prevista no core. E então o que se faz? Faz-se uma extensão específica para aquele setor de atividade, no caso para as utilities, e prevê-se a utilização desses elementos adicional ao core. Portanto, são como se fossem elementos adicionais ao core. Na prática, existe um core da informação, depois existe utilizações restritas deste core, portanto, determinados dados dos campos que eu como organismo recebo menos do que a totalidade dos dados que existem, e depois podem existir extensões que são coisas que estendem o core, mas que não é obrigatório eu enviar e não é obrigatório eu receber. O objetivo inicial da União Europeia foi que as empresas conseguissem fazer isto por si. Portanto, eu sou da Safety, nós somos um prestador de serviço tecnológico e, portanto, ao princípio vimos isto com algum receio, porque estava um bocadinho a pôr em causa o nosso negócio. Na verdade, é muito difícil uma empresa conseguir gerir isto, porque isto tem que ser gerido quase centralmente. Ou seja, eu tenho que conseguir, uma empresa quer fazer uma implementação, quer implementar a fatura eletrónica para enviar para todos os organismos de administração pública, mas depois cada um tem as suas regras. Eu só recebo aqui, eu só faço isto, eu preciso deste dado, eu preciso do outro. E, portanto, se não existir
algo central, que faça esse trabalho. Para quê? Para que o emissor não tenha que se preocupar, envia para a Safety, e a Safety faz depois todo o trabalho necessário para entregar a fatura no destino, acaba por ser muito difícil as empresas conseguirem fazer esta implementação. Pronto, e depois aqui existem algumas questões, vocês podem ver, o full core é quando alguém usa a fatura na sua totalidade, ou quando algum usa com alguma restrição ao nível dos campos que vem na fatura, e depois existem os common use, que é, por exemplo, se um determinado país não usa um determinado meio de pagamento, ou não usa um determinado campo, porque não faz sentido naquele país, o código postal tem o código postal e os dígitos, não sei do quê, as 3 letras que há, por exemplo, no Reino Unido. É só lá, nos outros sítios não existem. Então, existe uma coisa que se chama o Common Use, que é uma coisa que é usada globalmente num determinado país, ou globalmente num determinado setor de atividade, ou globalmente num determinado tipo de administração pública, por exemplo, câmaras municipais, hospitais. Portanto, começam a existir variações da norma para serem implementadas em determinados tipos de setores de atividade ou determinados tipos de receptores de faturas. Mas afinal, o que é uma fatura eletrónica? Pronto, eu resolvi dar o exemplo pela negativa. Eu resolvi pôr ali o que é que não era uma fatura eletrónica, ok? Eu tive para pôr um pombo com uma carta nas patas, mas pronto, para dar este exemplo, isso também não é uma fatura eletrónica, mas tudo isto que está aqui também não é uma fatura eletrónica, ok? Uma fatura eletrónica, tal como nós estamos a falar, é a implementação da norma europeia de forma a que eu consiga fazer chegar essa fatura à administração pública de qualquer país. É isso que nós nos estamos a propor fazer. Não é um PDF assinado. Ok? Nem sequer é um ficheiro Excel com o detalhe da fatura. Isso não é uma fatura. Nem sequer é uma fatura que sai de um sistema que é certificado pela Autoridade Tributária em Portugal, que muitas vezes nós ouvimos aí falar de Portugal tem não sei quantos milhões de faturas eletrónicas. Aquilo, não se deixem enganar, aquilo não é fatura eletrónica. Ok? Aquilo é comunicação eletrónica de informação de faturas ao Estado. Mas não é uma fatura eletrónica tal como nós estamos aqui a falar. Ok? Pronto. Estes exemplos todos, outros que vocês se lembram, a única coisa que é fatura eletrónica é isto que eu tive aqui a falar. Portanto, a implementação desta norma europeia de acordo com os campos que lá tínhamos, que vos falei atrás. Como é que funciona? Basicamente, nós somos uma empresa, como eu já disse, já estamos nisto há alguns anos, estamos aqui... Já somos quase, eu costumo dizer que nós somos quase os dinossauros da coisa, portanto já passámos por todas as tecnologias, por todos os nomes, se calhar o nome mais conhecido, ou que existia mais antigamente era o EDI, que era uma coisa assim uma coisa muito tecnológica, que existia só em determinados setores de atividade, nomeadamente no retalho. Okay? Depois há uns anos para cá começa-se a ouvir falar de coisas como XML, assim, os web services, os shafts que eu falei, e nós... Como eu disse, nós, obviamente, é o nosso dia-a-dia. O nosso dia-a-dia é trabalhar com isto tudo, portanto, todos estes temas para nós são claros e sabemos o que é que se está a falar e sabemos o que é que temos que fazer para conseguir implementar o que eu vos falei atrás. O que é que a Safety fez? O ideal num processo de implementação destes é, e se vocês trabalharem, quer na administração pública, quer num fornecedor da administração pública, o ideal é chegar lá a um fornecedor, chegar lá a uma empresa à vossa casa e dizer assim, não, você para cumprir a lei não tem que fazer nada, nós fazemos tudo por si. Okay? E é mais ou menos isso que nós estamos a tentar fazer. Por exemplo, a razão da nossa parceria com a QuickGest é exatamente essa, é garantir que fazemos um trabalho ao nível dos principais emissores ou receptores de faturas, okay? Portanto, quem trabalha como um fornecedor da administração pública provavelmente tem um software, que obviamente será certificado pela Autoridade Tributária, okay? Portanto já faz uma fatura num determinado software, e o ideal é conseguir ir buscar a informação a esse software, extrair a informação que é necessária para estes 6 formatos que eu estive a falar anteriormente, e depois fazer chegar a informação necessária ao seu destino, independentemente se esse destino está no software que é da QuickGest ou de outro software qualquer que existe. Na administração pública local existem softwares específicos, na central existem muitos, na saúde existem muitos, e portanto é nosso objetivo ser aqui o nó de ligação desta rede para permitir que este processo seja feito da forma mais fácil possível e com menos impacto possível dentro das operações do dia-a-dia, quer do emissor da fatura, quer do receptor da fatura. Okay? Como é que fazemos isso? Obviamente o que é que acontece? Isto é normalmente um problema de tradução ou de conversão. Vocês quando se sentaram, se calhar repararam, tem um cabozinho branco aí nas vossas cadeiras, que é exatamente o que isto faz na prática. Não é? Na prática eu tenho um que é uma coisa assim, tenho outro que é este, tenho outro que é este, e às vezes quero
passar sinal entre um para o outro. É exatamente a mesma coisa. Okay? Nós fazemos isto, mas do ponto de vista mais de software e não tanto de hardware. Até agora não temos precisado tanto de hardware, pode ser que no passado era um bocadinho assim, agora menos. E, portanto, o que queremos é conseguir traduzir ou mapear a informação que sai de um sítio para conseguir que essa informação entre noutro sítio e que os dois estejam a falar a mesma língua. Normalmente é o que acontece, não estão a falar a mesma língua. Às vezes sai de um sítio e entra noutro, mas depois o que eu estou à espera que venha no campo A é o que vem no campo B e vice-versa. Portanto, há aqui este duplo trabalho, que é o trabalho que nós temos que fazer. Com o quê? Fazemos com 3, acima de tudo, 3 mais uma. O arquivo é um ponto à parte, mas fazemos 3 coisas. Fazemos mapeamento e transformação, portanto é pegar nos dados que estão assim e pô-los assim para integrar no outro lado. Transformar, às vezes pode haver necessidade de fazer algum tipo de transformação ao nível da informação que está em cada um dos campos. Eu tenho aqui só A, B e C, mas o cliente quer receber X, Y e Z. Portanto, temos que transformar uma coisa noutra. Depois, há um conjunto de regras de validação que muitas vezes os receptores das faturas querem introduzir. Por exemplo, eu só recebo uma fatura se tiver número de compromisso. Eu só recebo uma fatura se tiver centros de custo. Há um conjunto de regras que nós automaticamente conseguimos validar e dar essa informação para trás para quem está a emitir a fatura. E depois, a parte mais comunicar, ou seja, a parte de pegar num fecheiro que sai de um lado, entregar o fecheiro do outro, portanto, também faz parte do nosso trabalho e do nosso serviço. E, obviamente, nós falamos de fatura, eu tive quase sempre aqui a falar de fatura, mas há muito mais além da fatura. Fatura, aliás, viram no primeiro slide, a fatura faz parte de um processo. Okay? É, se calhar, o mais importante, mas não é um processo único, nem é quase nunca é um processo que vive sozinho. Então, na administração pública não é de certeza. Okay? Eu, para fazer uma fatura, tenho que fazer um procedimento aquisitivo. E, portanto, é expectável que nós hoje estejamos a implementar fatura eletrónica com o objetivo de cumprir uma determinada lei, mas o processo de troca de documentos entre a administração pública e o fornecedor vai muito além da simples fatura. Okay? Portanto, isto é um ponto também para ter em conta. Muitas vezes nós não fazemos só projetos de fatura, fazemos muito mais. Bem, eu aqui acho que já fui falando, não vou perder aqui mais tempo. Temos aqui alguns exemplos, temos aqui as formas. Pronto, isto é basicamente o que é que nós fazemos, portanto também não, é autoexplicativo, acho que vou aproveitar aqui para ganhar algum tempo. O que é que era importante que queria partilhar com vocês? Alguns exemplos práticos, de coisas que nós já fizemos. Okay? Por exemplo, quando nós chegamos, por exemplo, a um município, e nós dizemos, muito bem, então vamos lá pensar aqui um projeto com os fornecedores, o que é importante, automatizar e melhorar. Todos dizem o mesmo, o fornecedor de eletricidade e das águas. Porquê? Porque, a maior parte das vezes, cada pontinho de consumo num determinado município é uma fatura, okay? Cada contador é uma fatura, e muitas vezes o que eles têm são pessoas que a única coisa que fazem é receber a fatura da EDP e mapear a informação da fatura da EDP para os sistemas internos para conseguirem contabilizar corretamente aquela fatura. Quando digo contabilizar, é contabilizar, alocar a linha de custo correta, portanto, todo o trabalho que é preciso fazer para conseguir chegar ao fim e dizer, eu já processei a fatura da EDP. E, portanto, o que é que nós fazemos? Fomos a um conjunto de entidades, como podem ver que são muitas, e fizemos este trabalho automático. Portanto, começámos pela EDP, seja a EDP, vamos lá enviar a fatura de acordo com o formato que nós já conhecemos, de acordo com a extensão específica para as utilities, que nós já sabemos qual é, e vamos começar a fazer a implementação do projeto em cada uma dos municípios, neste caso um projeto com câmaras municipais, para que a fatura da EDP seja automaticamente integrada nos sistemas. E, portanto, qual é a vantagem? A EDP está a cumprir a lei, está a enviar a fatura no formato que é pretendido, e o receptor da fatura está a conseguir contabilizar mais rapidamente a fatura, com muito menos erros, porque existiam muitos erros, ou seja, o código da EDP é uma coisa com 16 caracteres entre letras e números, portanto parece uma password do Wi-Fi, e portanto muitas vezes havia muitos erros manuais de introdução da informação. Okay? Portanto, com isto conseguiu-se automaticamente que a fatura seja contabilizada automaticamente. Isto é um projeto que fizemos em 2007 e estamos a falar de quase 100 mil faturas processadas entre EDP e municípios. Depois, outra coisa que nós fazemos, mais além do projeto propriamente dito. Eu há bocado falei da norma e a União Europeia às vezes é chata nestas coisas. Diz, vocês têm todos de fazer isto assim.
Pronto. Mas também tem umas coisas boas, que quer dizer assim, ok, vocês têm todos fazer isto assim, mas nós vamos dar-vos aqui uns fundos estruturais para que as empresas e as administrações públicas se possam candidatar para receber alguma ajuda financeira da União Europeia para implementar isto que eu vos estou a pedir para fazer. Okay? E, portanto, a Safety também trabalhou nisso com um conjunto de organismos, okay? E fizemos um projeto, já agora isto chama-se CEF Telecom, o CEF é de Connecting European Facilities, e nós fizemos um projeto na área específica da saúde, em que juntámos dos 700 maiores hospitalares, 6 portugueses e um espanhol, e convidámos 28 fornecedores para se juntarem no projeto. É um projeto financiado a 75%, para implementar exatamente este conceito da fatura eletrónica na administração pública, portanto, entre eles, entre os fornecedores dos hospitais e os próprios hospitais. Com o objetivo de, num ano, conseguimos implementar o que era preciso implementar para garantir que os hospitais e os fornecedores estavam de acordo com a norma europeia e um bocadinho mais, porque também estamos a falar de pedido de compra e guia de remessa, que no hospital é importante. O que é que encontramos? Encontramos os tais centros hospitalares que eu vos falei, tem ali, Santa Maria, São Xavier, eu digo os nomes antigos, que acho que é mais fácil do que Centro Hospitalar Lisboa Norte, depois de tentar pensar. Santa Maria, São Xavier, Santo António, São José, São João, Madeira Sintra e o La Paz Madrid, que é o segundo maior hospital de Espanha. E vejam que encontramos 3 tipologias de sistemas de informação, portanto, cada um tem os seus, uns tinham SAP, outros tinham Glintz, e depois convidámos primeiro 2 fornecedores que fizeram parte inicialmente do consórcio, a PMH e a Vigon, com sistemas diferentes, okay? E o desafio foi conseguir ligar 5 sistemas diferentes, 3 mensagens de negócio, portanto, pedido de compra, guia de remessa e fatura, portanto, que totalizava 14 ligações e 42 fluxos. E mais, sabendo nós que alguns no tempo iriam entrar outros fornecedores, porque eram 2 inicialmente, mas depois à frente viriam outros. Portanto, ficavam na totalidade 28 fornecedores. O que é que aconteceu? Nós conseguimos que eles ficassem connosco, portanto, o projeto está em produção desde dia 31 de maio. No meio do caminho houve 5 fornecedores que disseram, isto não é para mim. Isto é muito complicado, eu quero sair fora. Não, estou a brincar. O que aconteceu foi que muitos destes fornecedores da saúde são fornecedores cujos sistemas de informação não são geridos em Portugal. São empresas multinacionais que têm sistemas de informação na Alemanha, em França, todos os tipos. Aconteceu. E este projeto tinha um prazo muito específico para acabar e, portanto, a determinada altura, nós tivemos que cortar e dizer, meus senhores, ou vocês conseguem cumprir até esta data, ou então têm que sair do projeto, porque isto vai-nos pôr em causa a totalidade do projeto. E, portanto, houve 5 que não conseguiram cumprir e, portanto, tiveram que sair do projeto, mas mesmo assim ainda conseguimos ativar 22 fornecedores para trocarem pouco mais de 7 mil documentos. Pronto, isto é um projeto que começou em setembro, depois o tal ano que eu vos tinha dito, sensivelmente, portanto, para acabar em 31 de maio com a ligação aos fornecedores. Este slide é engraçado porque demonstra o tal efeito de rede que eu tinha falado há bocadinho. Ou seja, demonstra que tipicamente o que acontece. Há fornecedores, obviamente, que são comuns, lógico, e, portanto, o efeito de escala e o efeito de rede é altamente potenciado numa solução destas. Obviamente, se cada fornecedor e cada hospital tivesse a fazer a coisa direta, ele tinha que fazer um projeto com cada um deles. E assim não. Faz um projeto centralmente com a Safety e a Safety encarrega-se que a informação flua entre as diferentes partes, entre os fornecedores e os emissores. Pronto, eu falei aqui um bocadinho rápido, não, isto meia hora não dá para muita coisa, mas queria-vos dar esta nota. A Safety faz de forma gratuita, ligado mais à parte da contratação pública, não é diretamente ligado à parte da fatura eletrónica. Portanto, nós, como somos um dos players da contratação pública, temos uma coisa que nós chamamos os workshops SafetyGov, em que falamos do Código dos Contratos Públicos, mas agora, neste momento, até estamos a falar mais de faturação eletrónica do que propriamente de código, e, portanto, são workshops que são gratuitos. Temos feito aí pelo país todo e, portanto, e são mais, não é tão acelerado como eu, portanto, tem mais tempo a explicar as coisas. Se acharem que faz sentido, vão à página da Safety e conseguem encontrar lá a informação dos workshops. Provavelmente vamos ter aqui algum perto, aqui não sei se também são de Lisboa ou não, mas vamos ter aqui algum perto e, portanto, se fizerem sentido, convido-vos desde já a participarem e terei muito gosto que venham e agradeço terem estado presentes e boa sorte para o próximo workshop.